Bob, você tentou não ser um mutante? O quê? O quê? Sejam muito bem-vindos ao Porto Nerd. Eu sou Porto e serei seu nerd hoje. E a Disney finalmente conseguiu. Não basta estragar tudo hoje, eles conseguiram. Eles criaram uma máquina do tempo e estão voltando no passado. Eles estão destruindo tudo. Como o governo não impede eles? Como isso tá acontecendo? Por quê? Hã? Não? Não tem máquina do tempo? As coisas sempre foram assim? Sério? Pô, então alguém tem que avisar o Twitter. Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Brincadeiras à parte, a gente tá vivendo em um momento tão politizado atualmente que eu acho que chega a ser ridículo. Basicamente a gente tem duas esferas, uma defendendo um argumento e uma que é o inimigo de quem defende. E é isso. Não existe meio termo. E isso leva a um extremismo tão besta que as pessoas parecem que às vezes estão buscando coisas para conseguir falar mal. E esse vídeo começou por causa de um desses, porque alguns dias atrás eu vi algumas pessoas falando no Twitter e reclamando que aviadaram o Gambit. Por quê? Porque ele estava vestido desse jeito. Salvaram o garoto e chegaram bem em casa. Esses bem-eis precisavam de mim mais do que vocês, Mona Lee. Agora eu vou te falar uma coisa. Primeiro, se a gente dissecar esse argumento, a gente vai ver que não tem argumento. Porque esse usuário tá basicamente me dizendo que a roupa define a sexualidade de um personagem. O que me indica que ele deve ser uma criança de 12 anos que mora no porão dos pais. Mas mesmo se a gente aceitasse esse tipo de argumentação, 1 minuto na internet, o que eu achei? 2 minutos. 5 minutos. Brother, não faz sentido. A roupa do Gambit é uma roupa dos anos 90 que a galera usava nos anos 90. Acho que é cropped o nome. Então, por quê? Que tipo de argumento é esse? Entra no lance que eu comentei, tipo, que as pessoas, elas parecem que elas estão com tanta necessidade de causar uma treta, porque treta gera engajamento, que elas usam qualquer coisa, mesmo as coisas que não fazem absolutamente nenhum sentido. Só que isso acabou me levando a ver outras tretas relacionadas aos X-Men que estão rolando hoje em dia. E uma delas que eu achei extremamente interessante é que tem gente defendendo que os X-Men não são personagens politizados. Os X-Men não foram criados para ser personagens políticos, não foram criados para representar causas sociais. E, é claro, tem as pessoas que olham pra eles e falam: Cê é burro, parceiro. E sabe qual é a pior parte? O primeiro grupo tá certo. Calma. Se você quiser discutir o vídeo por causa do que eu acabei de falar, pode discutir, beleza? Pode até comentar aí também, me manda me ferrar e tal. Mas só fica mais 2 minutos pra ouvir o que eu tenho a dizer, certo? Ok. E se eu te dissesse que os X-Men, eles foram criados como mutantes não para ser uma crítica social, não para representar minorias, mas simplesmente porque o Stan Lee tava com preguiça de criar poderes para cada um desses personagens. Eu acho que você vai basicamente olhar para a tela do computador e falar: Pô, Porto, você é burro? Você tá falando, seu animal? Seu animal! E o seu... Meu merda! E eu vou ser sincero, eu concordaria com você se eu não tivesse visto esse vídeo. You are the father of mutants in the Marvel Universe. I mean, Yeah, and that was done out of laziness. Again, as I mentioned, when you do superheroes, you have to say how they get their power. Right. Well, I was bored with cosmic rays and gamma rays and radioactivity, and I was running out of things, and I figured, what if they're just mutants? Right. I don't have to explain anything. We know there are mutants in the Right. world. There are mutant vegetables, mutant trees, frogs. Okay, they're born mutants. That gets me off the hook. Então, o próprio Stan Lee admitiu que os X-Men não foram criados para ser uma causa social. Os X-Men foram criados porque ele estava com preguiça de desenvolver poderes para os personagens isoladamente. Foda, né? Só que isso não tira o mérito de que os X-Men são personagens que funcionam muito melhor quando estão envolvidos com causas políticas e sociais.
As primeiras histórias do grupo, como todas as histórias da Era de Ouro da Marvel, eram mais focadas aí na questão do mocinho lutando contra o vilão. As histórias mais politizadas dos X-Men só começaram lá pelo final dos anos 70 e pegaram todos os anos 80. E um dos maiores autores, né, que ajudaram nisso foi o Chris Claremont. Esse cara aqui. Ele escreveu algumas das melhores histórias dos X-Men de todos os tempos. Como, por exemplo, Dias de um Futuro Esquecido, onde um terrorista mutante matou um político, o que levou os Estados Unidos a aprovar o programa Sentinela e criar campos de concentração para mutantes, e acabou fazendo com que os mutantes voltassem no tempo para impedir o assassinato. Deus Ama e o Homem Mata, que é uma história onde o Reverendo Stryker cria um grupo de extermínio mutante para caçar os mutantes nas ruas dos Estados Unidos. Tipo, inclusive, as primeiras páginas dessa história é esse grupo de extermínio matando crianças mutantes e prendendo o corpo delas no playground para servir de aviso. Não tem como ficar mais pesado que isso. E tem até algumas características dos personagens que só começaram a aparecer a partir dessa época, como por exemplo o fato do Magneto ser um sobrevivente do Holocausto. Isso não era uma característica dele, e só surgiu na revista Uncanny X-Men número 150, que foi publicada lá em 1981. Só que o lance é esse, por mais que as histórias políticas e de cunho social só tenham começado a surgir nos anos 80, elas se tornaram parte integrante dos X-Men daí pra frente, porque é algo parecido com o que eu falei em um outro vídeo meu, sabe? Acho que foi um vídeo do Avatar, se eu não me engano, que eu comentei assim: se você pega um personagem e você altera uma característica dele, mas para dar mais profundidade, para dar uma história mais interessante, mais impactante, tá tudo bem alterar o personagem, sabe? Porque no final você tá ajudando ele a se desenvolver. Porque às vezes o autor original, o criador, ele não tinha uma noção de como esses personagens podem ser importantes e como eles podem ser importantes para as pessoas dependendo de como você lida com eles. Eu posso te trazer um exemplo bem simples. O Batman. Quando o Batman foi criado, ele era um cara que se vestia de morcego, usava uma arma e matava criminosos. Aí eu te pergunto, qual é o Batman que hoje em dia representa o que é ser o Batman? Esse cara ou o Batman que faz de tudo pra não matar alguém? É tipo isso. E se você tá gostando desse vídeo, curte aí embaixo. É só um botãozinho pra você, mas ajuda muito o canal. E se você acha que as minhas opiniões estão interessantes ou não, comenta aí. Eu realmente gosto muito da opinião de vocês, velho. Toda vez que vocês comentam, eu tento responder, porque eu adoro conversar com vocês. Então, vamos desenvolver uma conversa. Então, essas histórias entraram no imaginário popular e começaram a se tornar referência do que é os X-Men. E tudo a partir daí foi seguindo mais ou menos essa lógica. Tanto que o desenho dos anos 90, você pode até não lembrar porque faz tempo e tal, e eu entendo, porque quando a gente viu a gente era criança, não dá pra lembrar mesmo, mas o desenho dos anos 90 tinha muitas histórias políticas. Tanto que um dos inimigos era um grupo chamado Amigos da Humanidade, que era uma milícia que caçava mutantes nos Estados Unidos. Não tem como ser mais político que isso, brother, de verdade. E aí aos pouquinhos, novas histórias vão começando a trazer temas que acabam refletindo problemas sociais da época. Tipo, por exemplo, quando você começa a tratar mutantes como membros excluídos da sociedade, você começa a fazer histórias que imitam outros membros excluídos da sociedade. Por exemplo, nos anos 90, que você tem a história do Legacy Virus, que assim, muita gente vê ela, pra quem não sabe, o Legacy Virus é basicamente um vírus que só afetava mutantes, e por causa disso o governo tava tipo um pouco se lixando. E muita gente vê isso como uma história que é uma metáfora pro HIV, que na época, lá nos anos 90, era considerado que o HIV só afetava homossexuais. E assim, isso é tão interessante que isso levou a uma explosão da popularidade dos personagens, sabe? Tanto que os X-Men foram, literalmente, a primeira super equipe a ter um filme decente nos cinemas. E o filme era político também, porque eles discutiam a questão do registro dos mutantes. Então, tipo, você percebe que isso já se tornou referência dos personagens, sabe? Então não existe mais essa discussão do tipo, ah, eles não eram políticos originalmente. Eu entendo, mas o Batman matava originalmente também. E honestamente, qualquer versão do Batman que mata hoje, a galera não gosta. Ben Affleck quem o diga. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. É basicamente a mesma ideia. E perceber isso me levou a levantar um questionamento. E eu quero questionar você também. Se você é o tipo de pessoa que fala que não gosta de histórias políticas, enfim, de envolver política nos quadrinhos ou na mídia que você consome, eu quero levantar uma questão pra ti. Você não gosta disso ou você não gosta de histórias ruins? Não, não.
Ele tem toda a razão. Porque eu sinto que as pessoas colocam os dois na mesma caixa. E eu até entendo, porque é mais fácil. Se você vê um monte de histórias ruins surgindo com um tema específico, a sua ideia é que o tema é o problema e não os escritores. Eu acho que é normal, é da natureza humana isso. E me leva a questionar o lance do tipo woke. Não pode nem falar hoje em dia essa palavra. Não pode, né? Proibido. Que a galera sempre fala, o woke tá destruindo os quadrinhos, o woke tá destruindo a mídia, o woke tá destruindo Star Wars. Mas aí é que essa é a questão, será que é woke? Tipo, o que é woke? Voltando um pouco no tempo e sendo o mais breve possível, woke foi um termo que começou nos Estados Unidos com aqueles movimentos do Black Lives Matter, que a galera falava que você tinha que ser woke, você tinha que estar acordado para as questões sociais que estavam rolando. E eventualmente esse termo foi pego por um político dos Estados Unidos e começou a ser usado para se referir a qualquer questão social, qualquer política social, qualquer coisa que apoia causas sociais. E aos poucos começou a ganhar esse sentido derogativo. Mas o lance é, nos quadrinhos, o problema é mesmo ser woke? Você entende? Eu vou tentar mudar. No meu vídeo do Avatar, em que eu discutia sobre o woke ter destruído a Katara e o woke ter destruído o Sokka, uma coisa que eu percebi nos comentários é que quando a galera falava de woke, eles não estavam falando de woke, tipo, das políticas sociais. O que a galera se referia na maior parte dos comentários era da escrita ser ruim. Entende? E eu acho que esse talvez seja o problema. Então aí, depois de trazer isso, depois de te mostrar que os X-Men têm basicamente uns 30 anos de histórias políticas e sociais, algumas delas as melhores histórias já escritas com os personagens, eu pergunto pra você, será que o problema é a história ser política? Ou será que o problema é a história ser mal escrita? Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Não, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Porque assim, não me leva a mal, eu sei que tem pessoas que vão ter problemas com LGBTs, tem pessoas que vão ter problemas com mudar os seus personagens, eu entendo isso. Essas pessoas existem, faz parte. Mas eu realmente acho que a maior parte de nós só tá incomodada com o fato de que os roteiros estão ficando preguiçosos. Eles estão se apoiando exclusivamente em histórias sociais, e isso tá fazendo com que os roteiristas simplesmente não tentem mais desenvolver os personagens como eles poderiam. E vai ter gente que vai falar, não, mas o problema é que agora eles estão querendo empurrar a agenda LGBT na goela abaixo. Cara, LGBTs existem na mídia há muito tempo, sabe? Tipo, sabe as histórias políticas dos X-Men dos anos 80? Então, nos anos 90, nós tínhamos Sakura Card Captor, brother, Sailor Moon, os Simpsons. A gente já teve subversão de questões de gênero com personagens femininas fortes, como no próprio Avatar, a Toph, a Katara. Então, tipo, essas coisas não são novas. E é exatamente por isso que eu falo, eu acho que o problema, no fim das contas, é um roteiro mal feito. É a galera se apoiar inteiramente em questões sociais, só que não aprofundar elas. Só falar por cima pra tentar atrair o pessoal pra comprar e consumir. Só que se você não faz um trabalho bom em cima das suas questões sociais, se você não faz uma discussão interessante, o que você cria é algo raso, que parece forçado pra todo mundo que já tava lá há muito tempo. E quer ver um exemplo bom disso? X-Men 97. Se você for ver, os 3 episódios que teve até agora, quando eu tô terminando esse vídeo, eu tô gravando, já teve 3 episódios, a gente tem os X-Men retratando o preconceito de um jeito que é interessante. No episódio 2, no ataque lá das Nações Unidas, literalmente um personagem pegando todo o discurso do adolescente do Twitter, do tipo, eu odeio que você é um chorão, seu chorão, e jogando na cara do Ciclope, enquanto apontava uma arma pra cabeça dele. Tipo, é um bagulho assim, sabe? É a choradeira! Eu odeio a sua choradeira, tanto quanto eu odeio vocês! Mas é interessante. Mas tudo bem, eu tô me enrolando agora. Resumindo, X-Men são políticos há muito tempo. Eles podem não ter começado assim, mas é isso que eles representam hoje em dia. E eu não acho que o problema das histórias de hoje sejam nossos personagens representarem minorias. Eu não acho que os problemas sejam nossos personagens trazerem questões sociais. Eu acho honestamente que o nosso problema hoje em dia são escritores ruins que estão tentando fazer histórias que eles não são capazes de fazer,
E a galera que fica com raiva coloca tudo na mesma caixa. Mas e você? Você concorda com o que eu falei aqui? Você acha que eu sou um esquerdista safado? Ou você acha que eu sou um direitista? Não é direitista, a galera chama liberal safado. Tipo, você concorda com o que eu falei aqui? Você acha que eu tô certo na minha análise que, tipo, o problema são as histórias feitas de uma maneira que não se compara ao que era antes, e não o fato dos X-Men serem personagens políticos ou não? Comenta aí embaixo, adoraria saber a sua opinião, e prometo, como eu já falei em outros vídeos, que eu vou ficar respondendo todos os comentários que eu vi, porque eu adoro conversar com vocês. Inclusive eu tenho comentários que eu preciso responder, eu vou voltar lá e fazer isso agora. Mas é isso. Muito obrigado por estar comigo até aqui, e até a próxima.